Olá, muito bom dia. E o tema de hoje é momento decisivo. Lá em 1 Reis 21, a Bíblia conta uma história sobre a vinha de Nabote. Resumidamente, aqui vou dar uma explicaçãozinha para vocês e vou ler alguns versículos. Acabe queria muito a vinha de Nabote. E ele se recusou, porque era uma herança, dos pais. E ele ficou muito aborrecido, indignado, com aquele não, Não te darei a herança dos meus pais, Nabote disse a ele. Então ele ficou realmente muito aborrecido, a ponto de Jezabel perceber, que ele estava aborrecido porque não estava comendo. E aí Jezabel disse a ele: não fique desse jeito, eu vou conseguir essa vinha para você. Eu vou conseguir a vinha de Nabote. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe e pediu para que 2 homens sentassem em frente dele e fizessem com que Nabote testemunhasse que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. E o que aconteceu? Apedrejaram ele até a morte, Jezabel depois também teve um final terrível, porque a consequência, da blasfêmia, a consequência da mentira, da desobediência, traz consequências horríveis para o ser humano em geral. Lá no 25, a Bíblia diz: nunca existiu ninguém como Acabe, que, pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou de maneira mais detestável possível. Então a palavra do Senhor veio ao tebista Elias: você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o reinado, mas durante o reinado de seu filho. Jezabel planejou que falsas testemunhas acusassem Nabote de blasfêmia para que ele e seus filhos fossem legalmente apedrejados até a morte, segundo as leis dos próprios israelitas. A rainha então pressuosamente disse ao seu marido que ela tinha conseguido a vinha que ele queria. No entanto, quando Acabe apressou-se para inspecionar sua nova propriedade, trouxe de volta o relatório de um encontro terrível. Talvez Jezabel tivesse ouvido Acabe relatar a profecia de Elias de terríveis mortes para Acabe e seus descendentes de Jezabel. Ela viu Acabe se humilhar diante de Deus em arrependimento e ouviu como Deus acalmou seu julgamento. Estamos cercados de avisos todos os dias, exibidos praticamente em todos os prédios, em todos os lugares que a gente vá, em todos os produtos que nós manuseamos. Quando estamos familiarizadas com certas palavras ou frases, fica fácil ignorá-las. Alguns avisos são particularmente perigosos de se ignorar, tal como um alerta de que uma ponte, por exemplo, está em reforma, ou está com gelo, ou então uma storm passando pela cidade. Ainda que o alerta seja projetado para garantir nossa segurança e bem-estar, nós que escolheremos se agiremos ou não de maneira adequada. É extremamente perigoso tornar-se complacente com os alertas de Deus para nós. A Bíblia está repleta de instruções sobre o viver piedoso. Ela nos fala das bênçãos que acompanham a obediência e nos alerta sobre as consequências de rejeitarmos os caminhos do Senhor. A vida de muitas pessoas no Antigo Testamento ilustra o custo da desobediência. Todas as vezes que lemos uma passagem das Escrituras que nos alerta sobre o julgamento do Senhor para o pecado, temos uma escolha a fazer. Encararemos com seriedade a palavra de Deus e abandonaremos nossos hábitos e comportamentos que o desagradam? Ou ignoraremos seus alertas e continuaremos a viver de maneira que nos agrada? As consequências, para Jezabel foi desastrosa. E às vezes muito de nós acreditamos que através da força do nosso braço, através de uma mentira, de uma omissão, que a gente vai sair ileso. Não se engane. É temporário e o preço será alto demais. Sabe aquela sensação que tem alguma coisa errada? Certamente isso já é um sinal de Deus. Não ignore os alertas de Deus. Eu, particularmente, já sofri muito ignorando os alertas de Deus. Eu me lembro uma vez
muitos anos atrás. Eu estava comprando um produto, adquirindo um produto que eu não conhecia, era novo no mercado e era muito caro. E eu pedi ao Senhor, né, a aprovação dele. Eu já tinha essa noção, né, de pedir a aprovação de Deus nas coisas, pra gente não cair em golpes, em coisas erradas, ou até mesmo ter um prejuízo. A gente já tinha tido muitos prejuízos com carros e tal. E eu pedi a Deus, Senhor, se não for da tua vontade que eu compre esse produto, que meu cartão não passe. Mas o que aconteceu? O meu cartão não passou. E o que eu fiz? Eu dei outro cartão. Então, essa ajudinha que Deus não precisa, a gente ora e ao mesmo tempo não obedece, me custou um prejuízo muito alto, né? E naquela época eu estava com problema de saúde, estava emocionalmente muito abalada, ia fazer cirurgias nos olhos e a promessa era que aquele produto ia assim, tipo, me ajudar em todos os problemas. Mas eu fiquei com prejuízo até hoje de mais de R$6.000. Então, assim, por aí que a gente percebe que a gente ora, tem essa consciência e ainda quer dar uma ajudinha para Deus, né? Deus já tinha falado não para mim naquele primeiro momento que meu cartão não tinha sido aceito. Nós somos totalmente responsáveis, né? Olha esse exemplo, né, aí que eu dei para vocês. Tô com prejuízo até hoje, fazem anos, pelas nossas ações e reações. E nós prestaremos contas a Deus pelas ações que nós praticamos. Sempre temos a tendência de nos justificarmos, colocando a culpa sempre em outra pessoa, na tentativa de diminuir a nossa responsabilidade. Lá no livro da Nancy DeMoss, ela explica que quando estamos com raiva, deprimido, deprimida, amargurado, amargurado, irritado, irritada, frustrado, frustrado, impaciente ou com medo, a gente transfere uma parte da nossa responsabilidade para as pessoas ou circunstâncias que nos deixaram naquela situação. Isso pode ser até com um transtorno alimentar, uma imoralidade. Raramente ouvimos pessoas assumindo responsabilidade pessoal por suas escolhas. Por exemplo, uma dívida, ou você ainda não faz a parte no seu casamento, sempre o problema é com o seu cônjuge. Eu vivi isso no meu casamento por muitos anos, porque eu estava muito deprimida, muito frustrada. Eu colocava a responsabilidade sempre no meu cônjuge, com o intuito de diminuir a minha, né? Mas a boa notícia é que para o pecado existe uma saída, que é o arrependimento. E se você se identificou com essa mensagem, se você aí, enquanto estava falando, recebeu um alerta de Deus aí, clame a Ele. Se arrependa dos seus pecados, das suas omissões, porque a omissão também é um pecado. Se arrependa e comece a viver a vida plena que Deus tem para você em todas as áreas da sua vida. Não ignore mais os alertas de Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.